Lição de número 123 e última, está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 24. Imediatamente, o pai do menino, clamando com lágrimas, diz: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Esse aqui é aquele momento que Jesus está no horto, orando ao Pai. É o momento que ele está no horto, conversando com Moisés e Elias, onde teve a transfiguração no Monte do Tabor. E então ele está descendo o Monte do Tabor, e os apóstolos ficaram ali a noite inteira lutando contra um lunático, assim eles falam, representam como um jovem que estava obsediado como um lunático. E por que era lunático? Porque eles acreditavam que o fenômeno da obsessão piorava, ele não sabia o que era obsessão, né? Mas que piorava aquilo ali quando a lua estava cheia, era no momento da lua. Essa crendice de luz também já veio desde muito tempo, tá? Então, naquele momento, as pessoas que tinham certos problemas espirituais ou esquizofrenia mentais, eles se pioravam durante aquela lua. Então ele era um lunático por causa da lua. Eles passaram a madrugada inteira ali lutando para tirar o demônio daquele rapaz. E então, quando Jesus chega com os apóstolos, esse pai pede a Jesus, mas já assim, né, criticando os apóstolos: olha, passamos a noite inteira e os seus apóstolos não deram conta. E aí Jesus já fala: como que o homem tem pouca fé, né? Como que é as coisas? Já critica e já fala: e o Senhor, eu sei que o Senhor pode. Jesus, então ele vai falar assim, ó. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, diz: eu creio, Senhor. Porque Jesus pergunta se ele crê. Ele crê. Ajuda a minha incredulidade. Muito bem. Aí vai Emmanuel comentar um pouquinho sobre isso. Aquele homem da multidão. Eu não li? Então eu vou ler agora. Aquele homem da multidão, em se aproximando de Jesus com o filho enfermo, constitui expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Vai mostrar uma relação. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas às cerimônias do culto exterior, participam das edificações alusivas à crença. Contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no espinhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferente às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis, que mal começam a conceber noções de responsabilidades. Felizes, pois aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima, assim, em afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para sua falta de fé, atestando com lágrimas as próprias miserabilidades. Bonito. Então aqui é o apelo de um homem pelo teu filho, né? Aquele homem, agora nós vamos ler a parte do Emmanuel e já vamos comentar. Aquele homem da multidão, em se aproximando de Jesus com o filho enfermo, constitui expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Ou seja, ele vai mostrando que é todos nós. Todos nós vamos até o, digamos assim, nós somos uma hora o filho e uma hora o pai, mas o principal personagem é o pai. Nós vamos até o Cristo dessa forma, né? Dessa maneira como esse pai chega. Às vezes a gente crê no Cristo, mas não temos fé suficiente. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus.
A gente fala muito, todas as religiões falam fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Crer não é ter fé só. Crer é não duvidar. A gente brinca dizendo, até o diabo crê em Deus, porque se ele não cresce, ele deve ser louco, porque ele fica lutando contra o quê? Então ele crê. É não duvidar. Mas fé é saber por que crer. Crer, você pode vacilar. A hora que a notícia ruim bate na sua porta, seu coração dispara e você não quer atender aquela porta, você já pensa o que vai acontecer. Ai, meu Deus do céu, será que eu vou aguentar? Será que eu vou conseguir? Fé é saber por que crer. Então, quando a notícia ruim bate na sua porta, você sabe por que ela chegou, sabe o que você vai ter que fazer, sabe o que você vai ter que superar ou renunciar, e sabe como terá que se tornar um cristão, como será o seu comportamento a partir daquele momento, como um cristão experiente. Então você vai abrir a porta, porque não há outro momento para se fazer aquilo. O crente às vezes se revolta, teme, foge. A fé é inabalável. E aí é importante eu entender se eu estou hoje no ponto da crença ou da fé. A crença é o primeiro passo. Fé é um esforço contínuo até a morte, de você entender por que você não consegue descrer. A luta aqui é o inverso, tá, gente? Quem não crê tem que começar a crer. Mas e quem crê, Guto? Quem crê vai ter que buscar, através do estudo, o que é que faz você não descrer. E assim vai ser a sua busca, sabe por quê? Você vai aprendendo, quanto mais você aprende, mais forte você fica, e a coisa vai ser incrível. Vai chegar um dia que você vai querer descrer, e vai ser impossível descrer, né? Porque a ideia é exatamente isso. Fé é saber por quê, e quando eu sei por quê, não tem como eu me enganar, não tem como eu me iludir, não tem como eu duvidar. Mas quando eu apenas creio, pode ser que eu esteja enganado. Então, aí ele vai mostrar alguns exemplos da massa. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior. Praticam esse culto exterior. A gente vê muito, né? Muito. Participam das edificações alusivas à crença, constrói catedrais, constrói templos religiosos, constrói centros espíritas, constrói os locais de reunião, né, os centros espíritas, os terreiros, constrói. Bom, contudo, ante as dificuldades do escândalo, da notícia, da dificuldade, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, aí então verifica se é debandada. Aqui ele já explica. A comunidade dos crentes pôs os olhos nos homens falíveis, cego às finalidades ou indiferente às instituições. E é uma coisa muito estranha, como existem seguidores de pessoas, de homens seguindo homens. Aí se esse homem sai daquela religião e vai para outra, os seguidores vão com ele, seguem homens. É uma coisa inacreditável, quase igual política. Segue pessoas e não ideologia, proposta política. Não, a gente nem sabe nada disso. A gente quer aquele cara, aquela pessoa. Sigo homens. Nós temos muita facilidade de seguir homens. E nos tornamos idólatras. E aí ele está dizendo assim, olha, cegos às finalidades. Total. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, nós estamos vivendo hoje, as criaturas humanas
creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Como falam, creem mais em pessoas, daqui a pouquinho uma foto dele viajando com a mala cheia de joia, o outro que roubava, o outro porque são seres humanos. E nós deveríamos crer no ensinamento, na explicação. Seres humanos falham e vão falhar, não são perfeitos. Somos defrontados ainda pelo regime de incertezas de espíritos infantis. Somos nós, todos nós. Pensa um grande pregador, um grande homem que ensina a palavra. Infantil. Não somos perfeitos. Não somos. Eu posso dar o nome e o título que eu quiser a essa pessoa, mas infalível ele não é. E pelo contrário, às vezes, por estar mais em evidência, deve estar cometendo mais falhas e mais erros, e deve estar mais escondido, mas está cometendo mais porque só por estar em evidência eles sofrem, coitados, muito mais atentados das sombras do mal do que qualquer um que não esteja. Óbvio, se uma pessoa arrasta uma multidão de pessoas para o bem, incomodou as sombras. Qual a possibilidade dele errar? Olha, aumentou as chances muito grandes. A gente brinca que no umbral, no inferno, eles ficam até dando valores para a cabeça dessas pessoas que levam a multidão a Jesus. Tem apostas ali. Quem vai derrubar aquele homem? Quem vai acabar com aquela jornada dele? Porque e os espíritos que conseguem são premiados no mundo espiritual por terem conseguido destruir, porque essas pessoas às vezes eles também são bem fortes na fé, então eles não caem com facilidade. Então o desafio é quem vai conseguir, e quem conseguir vai ser eleito nas trevas como grande chefe general do mundo das trevas, né? do mal, digamos assim, das criaturas que não têm visto a Deus. E aí somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Nós estamos amadurecendo, a humanidade está amadurecendo agora a responsabilidade de guiar. Atravessamos histórias aí, centenas e centenas de anos, há muitas histórias das igrejas e tudo mais, das religiões, cometendo erros gravíssimos na história humana. Nós éramos infantis. Em nome de Deus nós mandávamos matar, enforcar, queimar. Éramos autoridades religiosas. Então éramos infantis. A maneira como a gente amava, a maneira como a gente admitia, estamos crescendo. Portanto não tem ainda ninguém grande, ninguém é muito adulto assim não. Felizes, pois aqueles que a maneira do Pai necessitado, do pai do menino, felizes são aqueles que na condição igual do pai do menino, necessitado de algo, né, se cercam do Cristo. A maioria de nós, primeiro, quando nós estamos necessitados, nós buscamos homens, aí nós vamos dizer medicina, teorias. Às vezes eu sou um cristão, mas aí eu tenho um problema. Ao invés de eu recorrer à minha própria fé, o entendimento, a minha fortaleza interior, aproximar mais de Deus, eu vou tentar todos os meios que eu posso, até mesmo alguns que contrariam a minha fé, porque eu quero obter um benefício, e para obter aquele benefício vale tudo. Aí eu acabo sendo mais uma vez escolhendo Barrabás, o lado do Barrabás, porque Jesus e Barrabás estão dentro de nós, né? Jesus é a proposta de um reino dos céus, Barrabás é conseguir agora, já, uma revolução, e vamos dominar o exército romano, vamos matar todo mundo e vamos libertar o povo. Essa vida, agora. Então a gente está sempre assim, Barrabás de nós, Jesus. Jesus
vida após a morte e tal, o reino dos céus e tal. Então toda hora o cristão está assim: olha, isso aqui vai demorar muito, isso aqui é mais rápido, vamos ver isso aqui. E toda hora eu escolho Barrabás. Barrabás até hoje não está sendo preso. Nós soltamos ele, toda vez que prendem ele, nós vamos lá e soltamos. Porque ele é o solucionador de nossos problemas. Ele é o solucionador de nossos problemas. Fulano veio aqui, me falou um monte de desaforo, falou isso, falou aquilo. Eu estou com muita raiva. Aí alguém fala assim: perdoa. Jesus ensinou a gente perdoar. Perdoa, releva, está com alguns problemas. É verdade, mas aí eu vou ganhar o reino dos céus lá depois que eu morrer. Eu não quero pensar em coisa na porta. O que eu posso fazer agora? Agora eu vou lá, bateu, valeu. Entendeu? Já soltou o Barrabás. Solta o Barrabás comigo aí. Vai lá e faz do seu jeito, da sua maneira, e volta de lá, está satisfeito. Pronto. Eu não levo desaforo para casa. Barrabás, mais uma vez. Então, felizes, pois aqueles que a maneira do Pai necessitado se acercam do Cristo, chegam até Jesus, confessando a precariedade da posição íntima. Gente, a gente vê às vezes muitas pessoas procurando o Cristo, mas quase que numa posição tão orgulhosa que chega a comandar, a ordenar, a exigir cura, sucesso, progresso financeiro, né? Muitas vezes, antes de eu ir no Cristo, eu não fiz nenhuma reflexão do porquê que eu estou com aquele problema. Por que eu cheguei nessa situação? O que, se Deus é bom, perfeito e justo, por que você não está? Por que você está se sentindo prejudicado? Tem que ter alguma coisa justa, tem que ter algo correto, bom para você. Veja bem, ele é perfeito, então não tem nada errado. Bom, portanto não é mal. Justo, portanto não é injusto. Então, Guto, por que eu não concordo com isso? É isso que você precisa pensar. Será que não é a sua visão que está torcida? A sua compreensão não está conseguindo entender isso? Antes de você revoltar com Deus, com o Cristo, com as leis, pense. Porque assim, quando você for até o Cristo, você já vai vendo a sua pequenez, entendendo por que você está com aquela situação. Vamos pensar aqui, por exemplo, vou colocar uma coisa bem simples. Eu fumei anos, agora estou com câncer de pulmão. Antes de eu pedir a cura ao Cristo, eu fiz uma análise. Por que eu estou com câncer de pulmão? O fulano não tem curso. Na minha família só eu que tenho câncer de pulmão. Mas só eu que fumo. A mínima reflexão que eu estou fazendo, hein? Antes de pedir ao Pai que me cure. Olha só. Mas, se Deus me curar, eu vou parar de fumar? Ou eu vou continuar fumando? Porque vai que Deus faz um milagre, limpa todo o meu pulmão. O médico fala assim: parabéns, Guto, você está sem câncer, não tem nada mais. Aí eu falo: que bom, vou comprar outra carteira de cigarro. Se eu levei 20 anos para ficar doente, eu vou levar mais 20. Talvez eu morro antes de ficar doente de novo. E não vai ser de câncer. Então, mais uma vez, eu não estou refletindo. Eu não fiz uma reflexão do porquê. E se eu não refletir do porquê, eu vou recair no erro. Aonde? Quer ver que vai recair no erro? O milagre, quando acontece na vida de uma pessoa que não está preparada, ela só faz a pessoa voltar a errar. Vou provar a você. Jesus, antes de ser aprisionado e entrar em julgamento, ele curou muitas pessoas. Aonde estavam essas pessoas? Naquela multidão, quando perguntaram: liberte Jesus ou Barrabás? Cadê os que foram curados por Jesus? Cadê a família daqueles que eram gratos a Jesus por curar seus entes queridos? Cadê aquela fila que seguia Jesus para ser curado? Cadê aqueles que gritavam, Hosana nas alturas, quando Jesus entra em Jerusalém, com o burrinho sentado, assim, aquela multidão de pessoas clamando: cadê aquele povo?
aquele povo estava a cometer os mesmos erros que o levaram às enfermidades, aos problemas, em tudo que existe. Então, se nós não entendermos a relação nossa com o equilíbrio do universo, com a justiça do universo, nós não entendemos qual é a nossa posição nisso, eu vou ficar o tempo todo buscando apenas me libertar dos problemas sem entender não termos a menor ideia do que aquela situação me leva a refletir. Uma necessidade financeira não é à toa. Você precisa aprender algo com isso. Uma doença, tem que aprender algo com aquilo. Um roubo, uma situação drástica, um acidente, seja o que for, tem algo, a vida está falando para você. Olhe, aprenda. Aqui é uma escola. E se é uma escola, tudo que acontece é um exercício. E você tem que sair bem nele. Porque tudo que você está aprendendo aqui é para você usar depois que você morrer. Porque a verdadeira vida é espiritual. Aqui é passageiro. Lá é a definitiva. Então você precisa imediatamente, tudo que te limita, que te proíbe, que te restringe, que te diminui, que te magoa, que te chateia, que te amedronta, tudo, você tem que se libertar de tudo isso para se tornar um espírito forte, maduro. Aí você não vai mais ter medo. Aí você não vai, porque todas essas fraquezas nossas, a vida vai explorar. É para isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos susceptíveis à vida. Nós nascemos no nosso corpo, nós não temos como fugir daqui. Então nós vamos viver aqui para ser provados. Mas não é para que a gente se liberte dos problemas, é para que a gente supere os problemas. Libertá-los ou não da nossa vida, cabe a Deus. Mas superá-los, entendê-los, convertê-los em ensinamento é nosso problema. Por exemplo, eu nasci paraplégico. Eu nasci não paraplégico, só com as pernas, como que é o nome? Paralítico, eu nasci paralítico. Não tem como andar, ainda não tem. Tem muita descoberta da ciência e tal, mas nada, não tem como. E agora o que você vai fazer? E você nasceu. Deus permitiu. Antes que você desista da vida, antes que você pense, o que eu vou fazer? Eu não tenho duas pernas, grande coisa eu ter nascido, que vida que é essa? Por que você nasceu sem as duas pernas? Porque talvez você precise aprender a viver a vida sem caminhar em cima de duas pernas. Por que uns não veem? Porque precisa aprender a vida sem enxergar. Porque precisa aprender a viver a vida sem ouvir. Porque precisa aprender a vida sem isso, sem aquilo outro. Cada um com as suas limitações na tentativa de superar. E o que é superar? É ser um surdo feliz, cego feliz, paralítico feliz. Teremos limitações, mas não seremos infelizes. Esse mundo não tem nada que possa nos dar para nos tornar felizes. Até porque se você for feliz nesse mundo, eu vou te dar uma notícia mais triste do mundo: você vai morrer. E não vai levar sua felicidade, nada daqui desse mundo, nem seu fio de cabelo. Portanto, então, será que Deus teria fadado a humanidade a buscar a felicidade neste mundo para levar todo mundo chorando? Não. Talvez Ele quisesse nos dizer o seguinte: que deste mundo aqui nós não vamos precisar de absolutamente nada para ser feliz, porque a felicidade vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Então o que eu preciso é descobrir a fonte da minha felicidade. O que eu preciso expressar? Eu vou encontrar ela, está lá no meu coração. Mas como eu vou colocá-la para fora neste mundo, a ponto de quase vê-la, ouvi-la, tocar na minha felicidade? Dom. Esse é seu dom. Esse é o que nós chamamos de dom. Quando você descobrir algo que você
ama fazer, você vai dizer assim: eu quase abraço a minha felicidade. A minha felicidade, eu vejo ela, eu sinto, eu ouço ela. Ela é real, mas ela está aqui dentro. Ninguém pode entender o que eu sinto. Podem aplaudir o meu dom. Ele pode ser visto pelas pessoas, ser aplaudido, bem visto pela humanidade. Mas só eu sei a felicidade que eu sinto quando eu vibro, exerço o meu dom. Um músico, quando toca, ele sai dessa cacholinha do cérebro, ele é toda aquela sala, todo aquele ambiente, cada nota, cada vibração daquele. Tanto que os músicos confessam que ouvem músicas do mundo espiritual. Beethoven mesmo confessou que muitas composições veio do mundo espiritual e ele escrevia elas. Então, como o dom, é isso que nós buscamos. Então, a finalidade nossa aqui, dom. Ui, meu dom, volta aqui de novo. Estamos aqui. Condição comum, nós somos pequenos. E esse homem está fazendo assim, ó. Ele identifica a miserabilidade dele. Primeira coisa, humildade. Somos eternos alunos. Somos eternos alunos. E se somos aluno, nunca vamos carregar a hipótese, a ideia de dizer: isso não é verdade. Eu posso dizer assim: nunca compreendi dessa maneira. Se é verdade ou não, não sei, porque eu não sou o dono da verdade. Mas não entendo assim. Talvez seja. Se me der uma oportunidade, talvez eu estude, aprenda. Se me servir, passa então a ser para mim uma verdade. Se não me servir, não serve para mim. Se é verdade ou não, quem é que pode saber? Quem é o dono da verdade? Mas há algo que eu posso saber. Se aquilo que eu chamo de verdade me alimenta o espírito e a alma e me torna cada vez mais forte para caminhar na estrada da vida, de uma maneira tão certa que eu tenho certeza que eu vou encontrar o mestre que me ensina, o mestre que me ensinou. Ou se eu estou vivendo uma ilusão que onde um dia que eu for convidado a conhecê-lo, eu não vou ter coragem de fitá-lo nos olhos, de vergonha. Pedir, buscar o Cristo para me ajudar é importante, mas temos que ter uma coisa na nossa mente: entender o que está acontecendo conosco na nossa vida, entender onde nós estamos na nossa evolução, quem somos, quais são os meus dons, qual é a minha proposta de vida. A filha de Pedro estava doente quando Jesus chega com os apóstolos à casa de Pedro. Então ela não atende, porque naquela dos judeus tinha essa cultura de que quem serve a casa quando chega é a mulher mais velha da casa. No caso é a esposa, mas se tiver a sogra, é a sogra, né? Ou se tiver todos partidos, tiver a filha mais velha, a mulher mais velha serve os convidados, serve a casa, e o homem recepciona os convidados. Os apóstolos perguntam, comentam: cadê a sogra de Pedro? Cadê ela? Que ela não veio nos ajudar aqui, servir a mesa para nós e tudo mais. Então Jesus, sabendo que ela estava doente, se levantou e vai curá-la. Depois que ele cura ela, o que ela faz? Ela vai servir a mesa. Ela mostra para nós o seguinte: a cura, um dos itens importantes da cura é que eu preciso saber o que eu vou fazer com a saúde. Se eu não sei o que eu vou fazer depois que ficar saudável, a pergunta que eu faço é: por que quer sarar? Vamos passar para problemas. Você está com problemas financeiros. Você sabe bem o que você vai fazer com o dinheiro?
caso ele chegue. Porque se você ainda não sabe o que vai fazer com o dinheiro, por que quer o dinheiro? Muitas vezes, tudo que Deus está te proporcionando é um limite para você não piorar a sua situação. Por exemplo, você está com problema financeiro para não gastar com coisas que não deveria. Você pode estar com problema de doença para não ir ou fazer coisas que você, ou comer coisas que você não deveria. Você pode estar com um problema de relacionamento para você não se aproximar de pessoas que você está com dificuldade, para você não se aproximar de pessoas que vão te fazer mais sofrer, que são violentas, são isso, aquilo, porque você precisa descobrir dentro de você o que você precisa transformar. Todas essas restrições que nós sofremos e que nós chamamos de punição, castigo de Deus, ou chamamos de problemas, né, dificuldades, são desafios. Não chamo mais dificuldade, desafio. A vida está desafiando. Eu estou mexendo aqui nessa área. Nós temos a área financeira, espiritual, saúde física, relacionamento e profissional. Eu estou mexendo nessa área sua aqui, no seu profissional. Por quê? Antes de você falar, mas meu Deus, o que eu preciso aprender com essa dificuldade na minha área profissional? Eu posso estar aprendendo que eu preciso ser mais dinâmico, ou pode ser que ele esteja querendo me dizer que ainda não descobri minha profissão mesmo, não é nessa área que eu vou descobrir a minha profissão. Será que eu estou fechado? Por que a vida nos coloca em situações? Porque na busca das soluções dela, muitas vezes ouvimos o motivo, é que a gente não registra, a gente não ouve. Porque como a gente quer apenas a solução, a gente não quer saber o porquê. E às vezes as pessoas comentam, não é isso que está acontecendo, olha, talvez seja aquilo, eu não ligo, não quero pensar, eu quero saber a solução. Então, eu não aprendo. Caso venha a solução, eu vou perder de novo. Porque eu não aprendi, eu não sei o que me fez chegar até ali. Estava conversando com a Janete, ela estava com a diabetes. Controlou a diabetes, mas se ela não entender como funciona a diabetes, vamos supor que ela tem um milagre e curou a diabetes, que ela vai continuar comendo doce, comendo tudo errado, fazendo tudo certo, para vai ter outra diabetes. Por isso que nós não acreditamos no milagre. Mas então, o que é as coisas que acontecem que não tem explicação? Testes. A gente pede tantas vezes alguma coisa, pede tanto, como esse homem aqui, ó, pede tanto, que às vezes Deus fala assim, tá, pela restrição você não aprendeu, então quem sabe você se lambuzando com o seu pedido você aprende, e às vezes nos fornece. Isso quando é Deus, que é raro. A maioria das vezes é o próprio mal que nos faz isso, nos dá. Agora vocês vão falar assim, quer dizer que é aquilo que nós chamamos. Vamos dizer que uma pessoa que fuma, que não parou de fumar e que nem pensa em parar de fumar, ganha uma chance de um pulmão regenerado. Você acha que é Deus? Você acha que o bem faria isso? Mimaria essa pessoa, daria mais tempo para ela destruir o corpo dela? Teria sentido isso? Ou será que é o mal que diga, vamos curar o pulmão dessa pessoa? Porque a hora que ela adoecer de novo, ela vai ficar com tanto ódio desse tal de Deus, que ela pensa que vai vir um milagre, que já ganhamos mais um para o nosso partido. Por que ela vai ter ódio? Porque ela não vai saber nem por que foi curada. Eles vão chamar de milagre. E tudo que é milagre vem de Deus. Então, ninguém sabe que nós estamos trabalhando por aqui. Lambuza ela e deixa ela se autodestruir, porque agora só a doença. Olha, gente, imagina, agora a doença está fazendo ela sofrer. Ela sofrendo, está um amor com esse tal de Deus, pedindo, orando, se tornando. Vamos curar ela. Agora a doença volta e ela não quer ver Deus nem pintada, nem pintada de ouro. Não está certo? Agora, se ela aprende por que ela tem câncer, porque ela fumou, porque ela violentou o corpo, porque ela não se amou, não pensou no futuro, e que agora que ela tem câncer, ela não tem que pensar só em se livrar do câncer,
mas curar a alma dela. O que levou ela a permitir que o vício entra e que possa promover a destruição dela, ser mais importante. Que sentimento eu teria que eu continuo fazendo algo que está me destruindo ou que vai me destruir? Qual é o sentimento que eu tenho sobre mim? Qual é o valor que eu estou dando sobre a minha vida? Sobre eu? Eu tenho um objetivo. Eu sou filho de Deus. Eu tenho um destino. Eu não posso me entregar assim. Então tudo isso, se ela descobre na dor, na doença, fazendo a quimioterapia, a radioterapia, e morre de câncer, ela vai morrer amando a Deus. E vai entender que a doença ensinou ela. E que Deus foi misericordioso. Mas se digamos assim, vamos supor que existe o diabo, vai lá e cura ela, sem ela ter aprendido nada, ela vai sair dali até contando história para os outros, totalmente ignorante da situação dela. Compreenderam? Então, nem tudo que aparentemente é bom veio do bem. E é por isso que é uma coisa que a gente precisa entender aqui, antes da gente encerrar. Nós temos essa ideia de bem e de mal. Para Deus nada é mal e nada é bom. Tudo é a lei. Tudo é a lei. O mal, tecnicamente, que nós chamamos, é aquilo que nós não queremos, não gostamos ou não achamos justo. Mas para Deus pode ser que Ele quer, acha justo e é o que você precisa. E agora, é bom ou mal? Depende da opinião de quem está falando. De Deus é a minha. E o que eu falo que é bom é o que eu gosto, o que eu quero, o que eu mereço. E pode ser que Deus fale, você não pode, não merece. Quem está te dando isso é o mal. O dinheiro demais. Aí por isso você está caindo na luxúria, na droga. Mas quem está fazendo isso com você é o mal. E você está falando que é bem, que é Deus. Compreenderam? Não existe o bem e o mal. O mal, que a gente chama, ele é permitido para que você descubra o bem, entenda o porquê não pode continuar naquele caminho. Só é um outro método. Os dois existem. Perguntaram os espíritos. Kardec perguntou aos espíritos: se Deus criou tudo, quem criou o mal? E os espíritos responderam: o homem. O homem criou o mal. Ué, então não foi Deus que criou o mal? Não. Deus criou o homem e o homem criou o mal. Mas por que criou o mal? Porque ele tem o livre-arbítrio. Deus criou o homem e deu o livre-arbítrio. Dando o livre-arbítrio, o homem optou pelo mal. E agora Deus não pode destruir o mal. Porque para destruir o mal, ele tem que destruir o autor do mal. A raça, a humanidade. Então, como o mal é uma criação do homem, ao homem pertence. Não pertence a Deus. E Deus permitiu. Permitir não é querer. Permitir é por causa que a lei do livre-arbítrio permite. Mas se Deus quer que nós criássemos o mal, não. Mas por que permitiu? Por causa do livre-arbítrio. E o que isso nos ajuda? A pelo menos acreditar um dia que estava tudo bem antes do homem fazer suas próprias escolhas. Quando a gente olha o reino mineral, tem suas leis. Reino vegetal tem suas leis. Reino animal tem suas leis. Ninguém pensa. Reino hominal. Pronto, agora começou. Começa tudo. Aí o homem tem o livre-arbítrio. Aí um quer se tornar Deus. Quer ser o próprio Deus. Quer achar que Deus está mentindo. Todo mundo está falando para ele que a droga mata, mas ele vai usar a droga e não vai matar. Todo mundo está falando para ele que ele precisa estudar, mas ele não quer estudar. Todo mundo está fazendo isso. Você vê que o homem tenta ser melhor que o próprio homem. Imagina se não for Deus. Nós criamos os caminhos alternativos. O caminho reto está pronto. É só seguir. O problema é que nós não queremos fazer o caminho reto. Porque existe uma coisa que a gente trabalha dentro de nós para conseguir caminhar. Chama-se ego. Uma parte da nossa mente, 10%, domina a gente. Esse danado do ego é muito importante. Quando a gente era em outros reinos, era extinto. Era tudo que te dava
mecanismo de sobrevivência. Agora ele não é bom, porque o ego chega a combater a inteligência. Eu sei que isso está errado, eu sei que você não deve fazer, mas o ego diz: faz. Faz, porque com você vai ser diferente, você é mais amado, você é especial por Deus, eu te garanto. Faz que não vai acontecer. E você vai e faz. Quando você vai e faz, você gosta, porque no começo não acontece nada mesmo. E ele diz: viu como eu te falei? Ora, você não é qualquer um, né? Você está usando droga, você morreu por acaso? Não morreu. Então, você tem algum problema? Não tem. Aquele está sendo tudo fraco. O ego é sempre assim: você é o melhor de todos, é o escolhido de Deus. Aliás, não tem Deus para o ego, você é o próprio Deus. Você pode errar, todo mundo que errar você condena, mas você pode ter justificativo. Perceberam? Que ego não existe futuro. Falar para uma pessoa egocêntrica: olha, calma, amanhã você vai ver como falou amanhã, você fala a palavra que mais dói. Tem que ser agora, já. Compreendeu? E o ego dominou, nos dominou. Todas as mensagens, todas as propagandas que a gente assiste deste mundo, ela é ligada, direcionada a entrar dentro de nós e exaltar o nosso ego. Parece aquela propaganda de carro bonito lá. Você só pensa assim: quando eu entrar naquele carro, eu sou outro homem. Vou abrir o vidro, todo mundo vai parar. É 1 milhão de carros iguais ao seu. Mas a propaganda faz você sentir único. Único. O ego só existe em você, nada além de você. Ninguém é melhor que você. Ninguém é mais esperto, nem mais inteligente, nem Deus. Para o ego, servir a Deus é humilhação. Seu ego diz assim: que você está se humilhando? Para o seu ego ele diz assim: eu te aceito como você é, tranqueira do jeito que você é, não vale nada, mas eu te aceito, te amo, vou te tornar você um grande homem. Esse tal de Jesus, de Deus aí, e Jesus ensinando, né? Ele quer mudar você o tempo todo. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer... Você não pode nada desse mundo. Não é o chamado no nosso ego. A gente diz que é o demônio, não é nós mesmos. E quem são os supostos demônios? Egocêntricos. Todas as entidades que vivem do seu próprio ego exaltado, orgulhosos, vaidosos, e querem dominar, querem provar a Deus que existe outro caminho de encontrar a felicidade, outro caminho de viver a vida. Olha, um homem que tem ego diz assim: essa história de Jesus aí é bom, mas deixa quando ficar velho, porque hoje não tem que trabalhar, tem que fazer muita coisa, quando eu aposentar não tiver mais nada que fazer, doente na cama, se eu puder ir negar, eu vou servir a Jesus. Ego. Porque a inteligência faz assim: olha, se esse é o caminho, o que eu estou perdendo tempo? É agora, é hoje, é já. Porque no meio desse caminho pode ser que eu cometa algum erro pior, aí fica mais difícil de alcançar o caminho. Quando a gente está no caminho errado, o caminho reto, certo, é um caminho difícil em relação ao mundo material. É renúncia, é perdão, é convivência, é superação, é um monte de não para vocês superar todas as tendências negativas que querem aceitar os convites da vida. É difícil no mundo material. Do outro lado, você terá todo o acesso ao recurso do Espírito. Todo recurso. Qual é a diferença entre Jesus e nós? Ele aceita ser filho de Deus. Ele e o Pai é um só. Ele aceita a vontade de Deus na vida dele sem debater, criticar, duvidar. Deus, o que você quer que eu faça? Faço. E a vontade dele é a mesma de Deus. Ele não... E nós temos ego. Deus falou, Jesus falou que Deus quer que a gente perdoa. Mas, não, perdoar não. Dessa vez não, desculpa, dessa vez não vou perdoar.
Sabe o que ele falou para mim? Falou para mim! Isso é ego. Para mim! Não perdoa. Olha, não faz isso. O que você está fazendo está errado. Não faz isso. Não, vou fazer isso para ele aprender, nunca mais fazer. Eu tenho desculpa para toda maldade que eu faço, eu tenho desculpa. Porque eu sirvo ao meu ego e não a Deus. Estão entendendo essa analogia da psicologia transpessoal com a religião? Eu sirvo o meu ego. O meu ego me dá bem-estar, mas o meu ego é tudo ilusão. Vamos falar uma coisa: ilusão. Teu ego é impossível te dar felicidade, mas ele te dá alegria. O problema é que a alegria passa, felicidade nunca mais passa. Os espíritos que dizem sou feliz, eles não dizem estou feliz. Quem é alegre está, não é. O motivo que te torna alegre hoje acaba. Ou algo pode acontecer que combate o motivo que te alegrou, você está triste. O ego só te dá ilusão, 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 ilusão. O ego não te dá amor, não te dá satisfação, mas te dá fome. E a fome faz você comer. E quando você come, te dá aquela sensação que vai passar também. Tudo passa. Tudo que o ego te ofertar é para imitar o espírito tem sentimentos e o ego te proporciona emoções e sentidos. Mais nada do que isso. Portanto, só que ele é terrível. Ele te escraviza num tanto. Há pessoas trabalhando para o seu próprio ego anos e anos e uma vida inteira servindo ao teu próprio ego. Tudo para buscar a um dia ser o melhor de todos, o mais poderoso, o mais rico, o mais bonito, o mais isso, o mais aquilo, adorado, o mais tato, o nome de uma rua. E se matam, fazem tudo por causa disso. Passam do outro lado da vida e são mendigos, verdadeiros João Ninguém, pois nunca fizeram uma obra de amor nem para ele, nem para os que estão do lado dele. Até as que fazem muitas vezes são com propósitos eleitorais. Que a gente um dia possa sempre enxergar a miserabilidade ainda que nós somos e lutar para nos libertar de tudo isso. Lutar, não pedir a Deus que nos liberte. Nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele.